E aí, Joel, sigo com você então. Olha, uma das grandes surpresas que eu tive nessa corrida eleitoral foi essa fraqueza revelada pelo Haddad enquanto candidato aí no segundo turno. Não que eu tivesse grandes esperanças dele, já afinal a gente já o conhecia aqui de São Paulo, do Ministério da Saúde, depois aqui de São Paulo, perdeu também no primeiro turno avassaladoramente para o Dória em 2016, mas ainda assim, observando essa eleição, eu esperava que o PT, com seu conhecimento prático de como fazer uma eleição, de como fazer uma campanha, sua expertise nesse ramo, iria ter um desempenho melhor e, em última análise, a falha estratégica que a gente viu acontecer se deve, a responsabilidade dela, em última instância, é do próprio Haddad, que comandava a campanha. Foi um espetáculo desmoralizante, abjeto, ver o Haddad visitando o Lula rotineiramente ali no primeiro turno. Mas a gente entendia aquilo como uma estratégia eleitoral. Aquilo era o Haddad tentando se firmar como candidato da esquerda e tentando puxar para si os votos que eram do Lula. E uma estratégia que, eleitoralmente, para vencer entre os candidatos de esquerda no primeiro turno, para vencer o Ciro Gomes, para vencer a Marina, foi muito bem sucedida. O Haddad deixou os dois para trás sem nem ter que se dedicar muito na tarefa de desconstruí-los. Não precisou bater na Marina, como tinha sido feito em 2014 pela Dilma, e também não precisou bater muito no Ciro. Bastou mostrar que o Haddad era Lula na campanha de rádio e TV, no ato do Haddad ir visitar o Lula rotineiramente, nele apenas citar o Lula aí nos debates, tudo que ele falava era Lula, 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 e o Haddad se anulou como pessoa, se encarnou realmente o papel do poste do Lula e conseguiu ir para o segundo turno. Aquele era o momento da virada. Porque, evidentemente, num segundo turno polarizado, o que faria sentido estratégico para o PT e que muita gente observava e achava que iria acontecer é ele correr para o centro e fazer uma candidatura realmente representando valores de um centro democrático que aceita as regras do mercado, valoriza a democracia e se preocupa com o social no sentido da base da pirâmide brasileira. Um pouco o que foi, ou que poderia ter sido talvez, o primeiro governo Lula. Aquelas eram bandeiras possíveis para o Haddad que faziam sentido até dentro de uma certa linha dentro do PT que se perdeu, mas que poderia ser recuperada. E o que a gente viu não foi isso. A gente viu o Haddad com algumas mudanças cosméticas que ninguém acreditou. O Andreasa, na verdade, pontuava muito bem isso. O Haddad indo à missa, a escolha do verde e amarelo também, uma coisa que não convenceu ninguém. O programa continuou com as bizarrices do programa que o PT tinha aqui na economia, negando a necessidade de reformas, uma ideia de reforma bancária que só ia ter efeitos nocivos, ia subir a inflação no Brasil, ia ter que subir juros também, enfim, um desastre econômico e desastres democráticos também, como insistindo ainda na tecla de controle da mídia, como falando numa nova Constituição. Esse ele acabou voltando atrás, mas só com o segundo turno já bem avançado. Era uma coisa de primeiro dia. Eu, na minha fantasia, já até imaginava que ele ia orquestrar alguma briga pública com Gleisi Hoffmann e José Dirceu e se libertar e montar o que seria esse Haddad de centro, que sempre existiu, mas estava escondido. Mas ele não fez nada disso. E não fez nada disso porque ele em si é um candidato fraco. Ele tentou deixar de ser o poste do Lula e o que apareceu no lugar? Um nada. Ele não conseguiu se marcar, não conseguiu mostrar qual o seu valor, além de apenas repetir. O Lula perdeu e fez feio depois da derrota também. Perdeu, a derrota podia ter sido muito mais feia, e eu não atribuo a melhora que ele teve no fim a ele, a campanha dele, sim, a um movimento voluntário de muitas pessoas que eu vi acontecendo nas ruas virar votos aí em favor dele. Não foi mérito do próprio Haddad, sim, pessoas muito preocupadas com o futuro aí, caso o Bolsonaro vencesse, pessoas de esquerda muito preocupadas. Fez feio, não ligou pro Bolsonaro. A ligação mostra que, por mais suja que tenha sido a campanha, por mais profunda que tenha sido a inimizade, o processo democrático fala mais alto. Ambos estão sujeitos a essa regra e ambos aceitam esse processo. A ligação é um símbolo disso. É apenas um símbolo, mas um símbolo importa. O tweet foi um pobre substituto, um substituto fraco. E tardio, né? E tardio desse candidato que se revelou ele mesmo fraco.